Hebreus, nós sabemos quem foi o autor de Hebreus. Alguns arriscam dizer que foi Paulo, outros arriscam dizer que foi Clemente, outros arriscam dizer que foram outros nomes, mas nunca temos uma certeza de quem escreveu a carta aos Hebreus, mas temos a certeza que foi o Espírito Santo que o inspirou para que falasse o nosso coração. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo pecado, de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós nos achegamos aqui, nós adoramos o Teu nome através dos louvores, nós adoramos o Teu nome, ó Deus, orando, Senhor, ó Pai, por pessoas que estão passando por situações difíceis. Nós adoramos o Teu nome, ó Pai, orando por aqueles que completaram mais um ano de vida na Tua presença, na Tua casa, diante de Ti. E nós queremos, Senhor, ser ministrados pelo Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, que a Sua mensagem que vem do Teu trono ao meu coração seja transmitida ao coração dos seus filhos, para que eles possam sair daqui com os corações incendiados, inflamados, ó Pai, impactados pelo poder que é na Tua palavra, pelo poder que é no Teu Espírito. Nós confiamos esse tempo ao Senhor, nós confiamos nossas vidas a Ti, que o Senhor venha neste lugar, manifeste o Teu poder e fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, que é eficaz, que a Tua palavra, Deus, que é digna de aceitação e é fiel, porque ela vem de um Deus fiel, como cantamos e adoramos aqui nessa noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, por favor. Eu pensava em o que trazer nessa noite ao coração de vocês. A esses homens de honra, a esses homens que se reúnem aqui todas as quartas-feiras, que se reúnem nas suas casas, que se reúnem na igreja, nos cultos, né? Algo que pudesse falar ao coração de vocês. E eu pensava em algo que Deus já vem trabalhando no meu coração nos dias. Eu compartilhei isso com jovens e queria compartilhar com vocês hoje também. E pretendo, cada oportunidade que Deus for me dando, de compartilhar isso também em os lugares que Ele abrir a porta para que eu ministre a palavra do Senhor. Obviamente estarei sensível à voz do Senhor. Ele fala o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se tiver preparado uma mensagem de 1, 2, 3 semanas, chegar na hora que Ele querer mudar, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. Eu queria falar com vocês hoje, tomando como base o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, falar sobre foco, falar sobre manter o foco na visão, manter o foco naquilo que é essencial, manter o foco naquilo que é importante, porque nos dias que nós vivemos hoje, muitas coisas têm nos tirado foco, têm nos tirado a atenção, hoje o índice de déficit de atenção é muito grande. Eu li um livro, eu compartilhava isso com as pessoas, eu li um livro esses dias, ele não é cristão, ele é secular, mas ano passado ele foi best-seller mais vendido do Brasil, pelo David Goleman. O nome é O Foco, ele é o autor do livro Inteligência Emocional. Ele trabalha essas técnicas da mente, do cérebro, o que chama a nossa atenção, o que nos traz a atenção, o que nos faz manter o foco naquilo. Ele diz que nós estamos caminhando para uma geração onde terá mais problemas neurológicos de toda a história. A geração onde terá mais déficit de atenção em toda a história. A geração onde terá mais pessoas com depressão em toda a história, síndrome do pânico em toda a história. Pessoas que estarão sendo pressionadas por isso, porque elas perdem o foco no caminho. Ainda mais quando a ciência aumenta, como disse Daniel. Ainda mais quando a tecnologia aumenta. Ainda mais quando as redes sociais tiram nossa atenção. Acredito que todos aqui, ou se não a maioria, elas são presas a um aparelhinho desse tamanho que nos tira nossa atenção muitas das vezes. Às vezes nós acordamos mais com o despertador, acordamos com o aviso de que chegou uma mensagem no nosso celular. Às vezes não é mais a Bíblia que nós pegamos em primeiro lugar na nossa cama, mas sim é um aparelho para ver quem ligou, quem enviou mensagem ou não, para saber qual notícia que está chegando de imediato.
com isso as coisas essenciais, e com isso as coisas importantes, e só um entre parênteses para o significado da palavra importante. Eu não sei se você já estudou, acredito que sim, sobre o significado dessa palavra. Importante vem da palavra importar. Importar é quando você traz de fora e põe para dentro. Então, quando eu digo que alguém é importante, ou quando alguma coisa é importante para mim, é que eu trouxe aquilo para dentro de mim. Isso é importante. Pessoas importantes não são pessoas que têm os seus cargos maiores ou suas posições elevadas. Pessoas importantes no sentido literal é quando eu trago ela para dentro do meu coração. A minha esposa é importante, os meus filhos são importantes, a palavra é importante, a oração é importante, os irmãos são importantes, porque eles habitam dentro de mim. No que não é mais importante, as outras coisas que nós trazemos para dentro de nós, às vezes pode tirar o nosso foco, porque o que nós achamos que é importante nos dias de hoje não o é. Então, foco hoje em dia. Mas o que é foco, pastor Fábio? O que é foco? Foco é ter objetivo, ser determinado, alcançar uma meta, ter prioridade em fazer algo, não desvirtuando para outro caminho. Foco é ter objetivo, foco é ser determinado a alcançar uma meta, a ter prioridade em fazer algo e não desvirtuando para outro caminho. Gente, hoje em dia muitas coisas têm que tirar o nosso foco. A crise econômica tenta, o que está acontecendo no Senado também tenta, as pressões diárias tentam, as circunstâncias que acontecem com nossos filhos, nossos casamentos, e onde quer que nós vamos, nas igrejas, tentam tirar nosso foco. Tentaram tirar o foco, pessoas da Bíblia tiraram o foco, perderam o foco também, como Pedro. A história clássica que todos nós lemos, Jesus aparece andando sobre as águas, ele olha e os discípulos vêm e acham que é um fantasma. Ele diz para não temer, que ele não é um fantasma, ele é o próprio mestre. Então Pedro diz: manda eu ir até o Senhor. E Jesus pede para que ele venha. Ele começa a viver o sobrenatural, ele começa a andar sobre as águas. Mas quando ele olha as circunstâncias, ele perde o foco, ele para de olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Ele começa a naufragar. Mas mesmo assim, quando ele clama por socorro, o Senhor estende a sua mão e o levanta. Imagine só a cena, nós temos que imaginar, conjectura. Imagina, entra na cena, ele afundando, ele caindo pedindo socorro. Jesus vai e puxa ele. Só tinha um lugar para ele olhar, para Jesus novamente. E o que Jesus diz para ele nessa mensagem, diz para nós: enquanto os teus olhos estiverem focados em mim, vocês continuarão a viver o meu sobrenatural, continuarão a ter confiança em mim, continuarão se aproximando de mim, apesar das circunstâncias, das crises econômicas, do que acontece no país, na sua casa. Olhe para mim, o autor e consumador da sua fé, homem que eu chamei. Aleluia. Amém. Mantenha o foco, não permita que circunstâncias te pressionem. Outros homens que perderam o foco foram homens que estão ligados na igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Eles começam a admirar de tal forma Paulo e Apolo, que começam a idolatrar esse homem. Perderam o foco. Eu vou porque é esse pregador, não eu vou porque é aquele pregador, não eu vou porque aquele homem canta, não eu vou porque aquele homem faz. Nenhum deles faz, nenhum deles é que prega. É o Senhor que habita nele, que os dirige, que os leva a adorar o Senhor e trazer a mensagem ao coração. A palavra diz que Paulo semeou, Paulo regou, né? E Deus é que dá o crescimento. Um semeia, o outro rega e Deus dá o crescimento. Algo que a gente precisa sempre saber: quem dá a semente para semear é Deus, quem dá água para regar é Deus, quem dá o crescimento é Deus. Então tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Não entremos
nesse sistema que nos faz esquecer da cruz, esquecer do Calvário, esquecer do sacrifício. Mas está falando para mim que é um homem maduro. Eu sei de tudo isso, eu também sei de tudo isso. Muitos homens sabem de tudo isso, mas por se apoiar no seu próprio entendimento, esqueceram de tudo isso e começaram a ser levados pelo sistema, sem ao menos perceber que estava sendo levado. Coisas que nós não dávamos mais concessões, coisas que nós não concordávamos, era assim sim ou não, era preto ou era branco. Nós estamos negociando, estamos abrindo concessões para que essas coisas entrem dentro de nós e tirem o nosso foco. Se há uma pessoa na Bíblia que não perdeu o foco, chama-se Jesus Cristo. Ele veio com um propósito nessa terra. Estou lendo até o livro do Charles Swindoll que conta a biografia. Se tem uma pessoa que não perdeu o foco, foi Jesus. Desde o tempo que ele foi gerado no ventre de Maria, ao seu nascimento, ele sabia que o seu foco era a cruz. A obra acabava ali, a missão acabaria ali. Ele morreria na cruz, derramaria o seu sangue por nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitaria, para que um novo caminho fosse aberto para que nós, por ele, entrássemos no Santo dos Santos, para a glória do Senhor. O que mais me impressiona no capítulo 2 é que ele diz que ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. As calúnias não tiraram o foco de Jesus. As traições, o abandono, não tiraram o foco de Jesus. Os aplausos, elogios, não tiraram o foco de Jesus. Ele continuou, as afrontas não tirou o foco de Jesus. Pessoas desvirtuando-se do caminho da verdade hoje, pessoas prostituindo a palavra de Deus hoje, pessoas negociando seus princípios hoje, por uma promoção em um lugar, por uma aceitação em outro, por um elogio em outro lugar. Saiba que a Bíblia diz que prova o coração dos homens são os elogios que ele recebe. E Provérbios nos ajuda mais ainda a dizer: não se apoie o homem no seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Nós temos a tendência de, quanto mais conhecimento nós temos, nós nos tornamos mais soberbos, donos da verdade. É onde nós precisamos ir para a cruz, porque o lugar mais alto para nós estarmos hoje, os homens maduros, homens de honra, jovens que estão crescendo assim como eu, estão amadurecendo na vida, o lugar mais alto para estar continua sendo nos pés da cruz. Ali você não negocia nada, ali você não abre mão de nada, ali existe paz em meio às terras, ali existe segurança em meio ao mundo inseguro, ali existe refrigério, ali existe afago, aí existe um amor que o mundo não tem dado, porque o amor a cada dia se esfria, a maldade, a iniquidade aumenta. Somos nós, os agentes de Deus, que devemos fazer diferente. Se Satanás percebe que não pode nos destruir, ele tenta nos distrair com as coisas, ele tenta nos distrair com as coisas pequenas que nós não percebemos, com o barulho do vento, com as ondas do mar, com a situação como você está enfrentado, você começa a parar de olhar na vertical e começa a olhar na horizontal. Esquece que você é cidadão dos céus. E você vai levando a vida, e você às vezes cai num conformismo, em uma mediocridade, que é viver na média. Esquece que existem níveis mais profundos para que você conheça insondáveis caminhos do Senhor. Eu tenho mais 5 minutos. Insondáveis caminhos do caminho do Senhor. Eu estudava um pouco sobre a profundidade do mar, conversava com o João, que é meu mergulhador. O nível mais fundo, mais profundo que alguém chegou foi nos anos de 1960, quando um submarino ele atingiu 6.000 metros, e a pressão muito grande. Com toda a tecnologia de hoje, eles conseguiram chegar só até 4.000 metros de profundidade. Estudando sobre a profundidade do mar,
39, que se fomos no mais alto do céu, Deus ali estará, e se formos nas extremidades do mar, Deus ali estará também, que não importa o lugar que você esteja, Deus ali estará. É essa a profundidade que Deus deseja que nós mergulhemos. Existe algo mais profundo. Você pode ter 70, 80, 85 anos, 90 anos, você pode ter 50 anos, 40 anos, 20 anos. Existem níveis mais altos que você não experimentou, e Deus quer te levar para lá. Por isso não perca o foco. Não perca o foco de tudo isso. Foram homens que mantiveram o foco, como Paulo, homens que mantiveram o foco, como Pedro, como João, como Tiago, como os discípulos, como homens que trouxeram o avivamento para o seu local, para a sua cidade, para o seu país. Avivamento, coisas que clamamos no dia de hoje. Só para você ter uma ideia, na Ilha Fiji, o Alex sabe disso porque ele me deu aquele dia, né? O DVD sobre o avivamento na Ilha Fiji. E eu estive na Ilha Fiji em 2012. Pude contemplar um país que vivia debaixo de magia negra, hoje um país completamente protestante. Porque houve avivamento naquele lugar. Na Ilha Fiji, em 1970 em diante, havia desarmonia racial, impasse político, vandalismo, tumultos, violências, a economia estava em decadência, colapso, o governo e o presidente pareciam impotentes. Isso parece familiar para nós? Parece familiar para nós? Muitas igrejas naquela época, denominações eram separadas nessa situação, mas se uniram com o propósito de orar, de buscar a Deus, de buscar o avivamento, porque sabia que só Deus poderia trazer uma solução para aquela nação. Foi assim com George Whitefield, foi assim com John Wesley, foi assim com o homem de Deus na Alemanha, que revolucionaram o país, que trouxeram o avivamento, porque haviam homens com o coração inflamado, focados e inflamados pela presença, pelo fogo de Deus. Mas o que é avivamento, pastor? Avivamento é tornar-se mais vivo, mais nítido, ficar mais intenso. Se não houver avivamento dentro de nós, se não estivermos focados no Senhor, se tivermos com nossa confiança nas circunstâncias ou nos homens, nós vamos cair. Mas se os nossos olhos estiverem no autor e consumador da nossa fé, o avivamento acontecerá no nosso coração. O avivamento começará novamente a inflamar o nosso coração, nossa vida, onde nós teremos vontade de nos unir com os outros, ao invés de causarmos contenda, causarmos algumas situações adversas, nos unirmos, orarmos uns pelos outros. Nossa visão estará no local certo, nosso alvo será o alvo certo, o nosso foco será Jesus Cristo, e nós precisamos pedir, clamar a Deus que haja um avivamento em nosso coração. Se você já experimentou disso, volte a experimentar de novo, porque não acontecerá o avivamento se não tiver dentro de nós antes. Atos capítulo 19 diz que mais ou menos entre 12 pessoas, Paulo chega a eles, Paulo impõe as mãos sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo, eles começam a pregar a palavra naquele lugar. A Bíblia diz que a palavra de Deus crescia naquele lugar, e pessoas presas a demônios, magia negra, levavam seus livros para ser queimados, cujo o valor daquilo era, o valor de todo aquele material, na época, dava mais ou menos 138 anos de um trabalhador normal. Tudo vendido. Onde o avivamento do arrependimento, onde o avivamento fica mais intenso, onde o avivamento fica mais nítido, mais vivo, e as pessoas começam a ver. Por isso que o Wesley disse: Senhor, que o meu coração queime, seja inflamado, para que as pessoas venham me ver queimar. Alguém tem chegado perto de você para te ver queimar? Aquela paixão que havia. Porque quando perdemos o foco, perdemos a paixão. Quando perdemos o foco, perdemos a alegria. Uma casa cheia de alegria, meu irmão, é uma casa que a harmonia, é uma casa com um trabalho cheio de alegria, é um trabalho que explode, um ministério cheio de alegria, é um ministério que expande, porque a alegria do Senhor, como diz Neemias 8:10, é a nossa força. É a alegria do Senhor. Um homem sem foco, ele perde a alegria, ele perde a paixão, ele
Mas um homem com foco, ele não olha para a circunstância, ele deposita confiança em Deus. Ele é um homem cheio de paixão, ele é um homem alegre, ele é um homem que clama por um avivamento, ele é um homem que quer ser mais incendiado por Deus por dentro. O que é que houve no seu caminho? Talvez você não se afastou do caminho, mas você se distraiu e acostumou a viver na mediocridade. Ou você começou a abrir concessões e se tornou um conformismo. Mas eu quero te lembrar do que o Romanos diz: não vos conformeis com esse século. Se algo dentro de você te incomoda o que está acontecendo, é porque você não está conformado com o padrão desse mundo. Mas se você olha na televisão, se você olha ao redor, nas igrejas, nas televisões, onde quer que você vá no trabalho, nas escolas, nas universidades, isso não te causa nada dentro de você. Pense, lembre-se onde está o teu foco, onde os teus olhos estão voltados. Pense no pai, pense marido, pense avô que está aqui. Pense nisso, propriedade de alguma empresa. Pense nisso, homens de honra que estão aqui hoje. Aonde seus olhos estão fitados? É no autor e consumador da sua fé, ou é em qualquer outro lugar? Que nós voltemos a ter a visão daquele que nunca perdeu o seu foco e cumpriu o seu propósito morrendo na cruz do Calvário. Lembrando que se passarmos pela cruz, jamais seremos a mesma pessoa. Coloque-se de pé. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho como é que está, se o seu foco precisa ser reajustado, se o seu coração está bem focado. O que aconteceu nesse caminho? Eu queria orar com você nessa noite. O Senhor falou contigo. Eu sempre aprendi nos meus anos de conversão, 15 anos de conversão, onde Deus me tirou de uma vida boêmia, de uma vida louca que eu vivia, apesar de ser muito jovem, mas o mundo do esporte nos oferece muita coisa, muito cedo. Quando Ele me chamou, a minha conversão foi genuína, foi radical. A minha vida foi sim ou não, por causa da graça e misericórdia do Senhor. Eu nunca tive a vergonha de chegar diante de Deus e dizer: Deus, meu foco está errado, me ajuda. Eu preciso ser um peregrino nessa terra, andar como cidadão do céu. Examinar a mim mesmo e saber como é que eu estou. O Senhor te trouxe aqui hoje. Essa palavra não era para outra pessoa, é para você mesmo. Porque entre tantas coisas que eu pensei em ministrar, o Senhor colocou isso no meu coração, tenho absoluta certeza que foi Ele. Em poucos minutos ainda, tenho absoluta certeza que foi Ele que governou. Se você olhar o meu esboço aqui, você vai ver que foi Ele que me direcionou, porque muitas coisas não estavam ali. Eu queria convidar você, se o Senhor falou contigo, sem música, sem som, sai do seu lugar, apenas ouvir a palavra do Senhor. Elias achou que estava no estrondo, estava no trovão, mas a palavra do Senhor estava na brisa. O Senhor falou contigo, seu foco precisa ser ajustado, falta alegria no que você faz, acabou a sua paixão, você colocou os olhos em outra coisa, a sua vida te fez se acomodar, porque na verdade meus filhos já estão formados, na verdade meu casamento já tem 30 anos, na verdade eu venho à igreja todos os dias. Você deixou de sonhar. Quero lembrar você que na promessa de Joel capítulo 2 diz que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne, e os jovens teriam visões, mas os velhos é que sonhariam. Você deixou de sonhar? É hora de você vir. O Senhor quer falar com você. Você perdeu o foco? O Senhor quer falar com você. Falta alegria, falta paixão, falta perseverança. Era outro ponto que iríamos falar hoje. Falta avivamento no seu coração. Você ora mais, as coisas estão tão normais para você, estão tão normais para a sua vida, está tudo bom ao seu redor, e ao redor está acontecendo, o mundo caindo ao seu redor, e ao menos você sequer ora, busca, clama a Deus por misericórdia, e não faz como Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Você vê a igreja
não clama mais por ela, mas você é mais um levantado para perder o foco e apontar para ela. Quando o avivamento veio, houve arrependimento, confissão de pecado, houve salvação, houve mudança. As pessoas eram mais vivas, mais nítido, ficavam mais intensas. Que o Senhor ele possa reajustar o nosso foco, e que nossos olhos estejam todos os dias fitados no autor e consumador da nossa fé, aquele que não perdeu o foco e cumpriu a sua missão e cumpriu o seu propósito nessa terra. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto, obrigado pela sua mensagem ao nosso coração. Senhor, aqui estão filhos do Senhor prostrados, outros nos seus lugares, alguns sentados, alguns em pé. Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, continue nos tornando cada dia mais vivo, cada dia mais intenso, a cada dia, Senhor, mais inflamados por Ti. Senhor, que os jovens que estão aqui hoje venham ter visões, porque a promessa se cumpriu, o Teu Espírito veio sobre nós quando entregamos nossa vida ao Senhor. Pai, que os velhos continuem tendo sonhos, sonhando, Senhor, ó Pai, planejando, assim como Davi na sua velhice sonhou com o templo, mesmo sabendo que não era ele que iria construir, mas sabia que o seu filho Salomão iria construir, mas ele sonhou com aquilo, Senhor, e o sonho se tornou realidade, porque não era um sonho dele, era um sonho do Senhor, de levantar uma casa para honrar o Teu nome. Senhor, em dias difíceis, em dias de crise, em dias de caos, em dias, ó Pai, de circunstâncias adversas, em dias de mesmices, em dias, ó Pai, onde as pessoas se conformam com esse século, nós estamos aqui nessa noite clamando por Ti. Reajusta o nosso foco, põe nossos olhos em Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que nós não nos conformemos com este mundo, que nós não, ó Pai, negociemos nossos princípios, abramos concessões às coisas, mas que o nosso foco esteja no Senhor. Que haja paixão em nosso coração, que haja alegria em nosso coração, que haja, Senhor, ó Deus, perseverança em nossas vidas, para continuarmos lutando e pagando o preço para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu oro, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.